A paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Nós estamos aqui mais uma vez para trazer a palavra de Deus para o teu coração. Lembrando que nós estamos nessa semana com uma série de estudo do capítulo 51, né, do Salmo número 51, que é o Salmo de Davi, quando este se arrependeu do seu pecado que cometeu com a Batseba. Amém? Se você ainda não viu o vídeo anterior, dá uma olhadinha lá, tá? Eu dou uma pequena introdução sobre este salmo e também nós fazemos a reflexão do verso 1 ao verso 4. Hoje nós iremos ver o verso 5 ao verso 8. Amém? Acompanha aí comigo, pega uma Bíblia, vamos acompanhar esta leitura. Salmo 51, verso 5 a 8 diz assim: Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo, e no recôndito que me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir com júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagasse. Glória a Deus. Conforme eu já falei no vídeo anterior, este salmo, Davi está aqui se humilhando, né? Ele está aqui pedindo perdão pelo pecado que ele cometeu. Ele reconhece que antes de pecar contra Batseba ou contra o próprio Urias, ele peca primeiramente contra Deus, porque todo pecado, ele é uma ofensa direta a Deus. É por isso que não se pode agradar a Deus estando no pecado. É necessário que haja um arrependimento, não é? E no verso 5, ele continua, né, se explicando, confessando o seu erro. E aqui ele vai dizer que nasceu em iniquidade e em pecado concebeu a mãe dele, não é? O que Davi está se referindo aqui, glória a Deus, não está se tratando aqui de um pecado específico da mãe dele ou dele. Mas o que Davi está dizendo a Deus é que a sua natureza, desde o ventre da mãe, já é pecaminosa. Isso porque, conforme nós sabemos, o pecado ele entrou no mundo através de Adão. E, consequentemente, toda a natureza, toda a descendência de Adão já nasce sentenciado pelo pecado original, não é? Pelo pecado que foi cometido ali por Adão. Então, Davi reconhece que ele pecou especificamente com aquela mulher porque a sua natureza, ela é corruptível, ela é uma natureza má e pecadora. E este reconhecimento, queridos, faz toda a diferença na nossa vida, na vida de todo ser humano, porque o ser humano ele tem que reconhecer que ele é pecador, que ele é pecador por natureza, ele já nasce desta maneira. A criança, ela já nasce pecadora, com a semente do pecado, a semente de Adão. Só que a criança não tem ainda este conhecimento, mas à medida que ela vai crescendo, ela vai não só desenvolvendo essa natureza pecaminosa, mas ela vai começar a entender que ela é pecadora por natureza. Todos nós temos essa tendência natural para o pecado. E isso, justamente este mal que habita na humanidade, é o motivo pelo qual Deus enviou seu Filho Jesus para que solucionasse este problema, para que retirasse do homem esta natureza pecaminosa, para salvar o homem da condenação que esta natureza pecaminosa ela requer. Louvado seja o nome do Senhor. Então Davi está aqui confessando. O homem em si, ele nunca receberá o perdão de Deus se ele não reconhecer que ele é pecador. É verdade que algumas pessoas só julgam ser pecadoras ou não pelo fato de cometer pecado A ou pecado B. E muitas vezes essa pessoa não comete esses pecados, mas ele pensa, olha, eu não preciso de salvação, eu não sou tão pecador assim, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa decente, eu sou uma pessoa que gosta de ajudar os outros, sou uma pessoa calma.
Mas é necessário conhecer o que Davi está dizendo. Eu já sou pecador de natureza, eu já nasço assim. Não é nada que eu faça que me torna, eu já nasci com esta contaminação. A humanidade nasceu com esta contaminação e é por isso que precisa do perdão de Deus através de Cristo Jesus. Por isso, irmãos, que ninguém pode se salvar sozinho, porque todos nasceram pecadores. É por isso que foi necessário que o nosso Salvador, ele nascesse sim em forma humana, porém ele em tudo foi pecado, mas tentado, mas em nada ele pecou. Ele em forma de homem foi santo e fiel até a morte, morte de cruz. E é por isso que não em nós mesmos, mas nele, exclusivamente nele, podemos ter a salvação. E o verso 6 ele continua: eis que te comprases na verdade e no íntimo, e no recôndito me chamas, me fazes reconhecer a sabedoria. Aleluia. O salmista está aqui agora enaltecendo a qualidade de Deus, que é o prazer que Deus tem na verdade. Deus não se alegra em quem anda com a mentira. Deus não se tem prazer naquele que peca e esconde o seu pecado e coloca uma máscara como que ele nunca houvesse pecado. Deus não gosta da hipocrisia. Deus não gosta da mentira. Por isso que o salmista está dizendo, o Senhor tem prazer na verdade. Aleluia. E, consequentemente, se você é uma pessoa de Deus, se você é alguém que já nasceu de novo, que foi regenerado, obviamente você nunca terá prazer na mentira, e sim na verdade, porque esta sim dá prazer ao nosso Deus. E no recôndito, no profundo da nossa alma, ele faz a gente reconhecer o nosso erro, recobrar a consciência do pecado. Glória ao nome de Jesus. E o verso 7 ele diz: purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Agora o salmista está desesperado, porque ele quer ficar limpo, ele quer se ver livre logo deste pecado, desta maldade que ele cometeu contra Deus. E é por isso que ele diz assim: olha, Senhor, me limpa com esopo. Esopo aqui neste texto, ele está fazendo uma alusão ao Êxodo 12, 22, que era ali a instituição que Deus deu a Moisés, de que todo leproso deveria ser purificado com este sopo, não é? Glória a Deus, deveria ser utilizado, esse sopo era utilizado na purificação da casa do leproso, que era contaminado. Quando alguém estava contaminado, conforme a lei determinava, este alguém só poderia voltar ao convívio do arraial depois de ser purificado. E para isso era utilizado este sopo, que era uma espécie de uma erva. Glória a Deus. Uma planta que ele ali molhava em unguento e ali ele passava para purificar. E o Davi estava agora aqui se comparando a um leproso. Olha, Senhor, me limpa, me purifica. Aí ele vai mais além. Se o sopo não servir, Senhor, me purifica ainda mais. Glória a Deus. Lava-me, me purifica, me lava, me torna mais alvo do que a neve. Ou seja, ele disse, Deus se utilize de qualquer artefato, se utilize de qualquer coisa, para que eu possa tornar-me limpo de novo. Isso aqui, irmãos, nos ensina que a gente nunca deve se contentar com a natureza do pecado. Nunca devemos nos contentar com o fato de que, eu pequei, então é assim mesmo, fica por isso mesmo. Tem pessoas que pecam e para ele é como que tivesse algo natural e não é natural. Nunca se conforme com o pecado. Haja como salmista, se desespere, busque intensamente, peça a Deus que purifique a sua vida. Glória ao nome de Jesus. E o verso 8, ele diz, faz-me ouvir júbilo de alegria, para que exultem os ossos que esmagasse. Davi ficou tão arrasado com o seu pecado, com a sua condenação, que Natã proferiu da parte de Deus, que ele considerou isso aos ossos dele como que tivesse sido esmagado. Glória a Deus. E é por isso que ele diz, faz-me ouvir júbilo de alegria,
para que exultem os meus ossos. É ele dizendo, olha, Senhor, me mostra que o Senhor me perdoou. Aleluia, fala para mim que houve perdão para mim. Volta, Senhor, a falar comigo, para que pelo menos assim eu me alegre e eu me satisfaça, apesar de ter meus ossos esmagados, apesar de ter recebido de ti uma sentença, porque Deus deu uma sentença a Davi. Ele perdoou Davi, mas a sentença Deus deu, as consequências do erro de Davi. Deus permitiu que ele viesse a sentir, né? Que é o que nós conhecemos na palavra, que é a espada que nunca saiu da casa de Davi. Houve ali, né? Conforme, segundo Samuel, ele narra das coisas que aconteceu na casa de Davi, mas Davi estava aqui pedindo a Deus que Deus não negasse, que Deus alegrasse a alma dele com o seu perdão e com a sua presença. Amém? Nós paramos aqui no verso 8. Amanhã iremos continuar a leitura do verso 9 ao verso 12. Amém? Mas eu já convido você, leia todo este salmo, medite, para que você possa estar assim, recebendo mais de Deus, através desses vídeos, através desse salmo tão maravilhoso. Amém? Não se esqueça, para todo pecador sempre há um grande perdão, porque aquele que deu perdão, ele é fiel, ele é perfeito e ele é santo. E o sacrifício dele na cruz foi suficiente para perdoar todo pecador. O objetivo de Deus a mostrar aqui esta história de Davi não foi de humilhar Davi, mas foi para mostrar a cada um de nós que hoje lemos ela, que para todo pecador sempre há um Deus disposto a perdoar, desde que esse faça igual Davi, se humilhe, se quebrante e nunca queira se afastar de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, medita nessas palavras e até amanhã, com a continuação deste salmo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.